Meus amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, que a graça maravilhosa de Deus, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amados, eu quero agradecer primeiro a todos vocês pelas orações, pelas palavras de conforto, de carinho, pelo apoio que eu recebi durante esses dias, devido à perda da minha mãe, devido ao falecimento da minha mãe. Muito obrigado. Eu não tenho palavras para agradecer, ou seja, nenhuma palavra é suficiente para demonstrar o tamanho da gratidão que eu tenho a todos vocês por tudo que aconteceu e por todo o apoio que vocês me deram nesses dias tão difíceis para mim. Muito obrigado a todos vocês. Como vocês podem ver, eu estou de volta a Brasília. Fiz uma excelente viagem essa semana, voltando para casa, e Deus ainda colocou 3 pessoas que, com as suas histórias, com suas dificuldades, com seus dilemas, realmente me deram assim forças, me deram apoio. Deus me mostrou que Ele ainda está cuidando de mim ao colocar essas pessoas, o Adriano, o Jedson e o seu Osael, um caminhoneiro, um vendedor de carro e um representante de material de construções. É interessante como ao ouvir a história dessas pessoas, o dilema, as vivências que cada um deles tinha, um com 67 anos, outro com 36, outro com 48, mas Deus colocou essas pessoas nessa viagem para mim, para que meu coração fosse confortado, nesse momento tão difícil. Então eu só tenho a agradecer a Deus pela forma maravilhosa como Ele tem conduzido a minha vida. E eu estou devendo a vocês 2 lives do Salmo 17. Então nós vamos gravar e lançar nesse final de semana essas 2 lives na sequência, tá bem? Para que a gente encerre aí a questão do Salmo 17. Nós trabalhamos a primeira parte, a questão da confiança de Davi em Deus. Agora nós vamos trabalhar o juízo, e depois nós vamos trabalhar a questão da ressurreição. Nada melhor do que esse final de semana para a gente falar sobre a ressurreição, tá bom? Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, meu Pai, a gratidão que sinto, Senhor, por Ti e pelo cuidado que o Senhor tem tido para comigo é muito grande. Por colocar pessoas de diferentes lugares, cada um com sua história, cada um com seus dilemas, e o Senhor coloca na vida da gente para mostrar que o Senhor continua cuidando da gente, interessado em nossas lutas, interessado em nossos problemas, em nossas dificuldades. Nós nunca estamos sozinhos. O Senhor prometeu: estarei com você todos os dias, e o Senhor tem demonstrado isso nesses dias a mim e a minha família. Muito obrigado, Senhor, por todas as pessoas, por todo o carinho, por todo o apoio, por todas as orações, por todas as palavras de incentivo e conforto que recebemos nesses dias. Muito obrigado, Senhor. Abençoe essas pessoas, abençoe todas as pessoas de todo o Brasil que enviaram suas mensagens, enviaram seu apoio para mim e para minha família. Cuide de cada um deles, que as janelas dos céus se abram, Senhor, para derramar bênçãos sem medida sobre cada um dos teus filhos e filhas que assistem a essa mensagem, e aqueles que não assistem, mas que também deram o seu apoio. Que a mão do Senhor conduza a sua família, conduza a sua casa, conduza a sua vida. Nós oramos, Pai, te pedindo a bênção do Espírito Santo para entender a Tua palavra. Agora vamos abrir o Teu livro santo. Fale conosco e nos ensine e nos mostre, Senhor, o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade para conosco. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia. Não comece e nem termine o seu dia sem oração, sem comunhão com Deus, sem
separar um tempo para ficar a sós com Deus. Não faça isso. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente se envolve com tantas coisas que a gente esquece de separar um tempo para nós mesmos. E nesse tempo a sós, onde você vai entrar num modo de meditação, de introspecção, de reflexão, seja como você queira chamar, você precisa entrar na sala de audiência de Deus para ouvir a voz de Deus, para suplicar suas bênçãos. O Salmo 17, nós começamos falando sobre a oração. Deus é um Deus que vê, é um Deus que ouve, um Deus que atende às orações. Nem sempre Ele vai responder às orações. Eu até expliquei na última mensagem, né, que tinha muita gente orando pela minha mãe. Mas Deus já tinha a resposta, né? Então Deus é um Deus que ouve, é um Deus que vê, é um Deus que atende, que responde todas as orações. As respostas das orações podem ser sim. As respostas das orações podem ser sim, pode ser não, ou pode ser espere. Mas toda oração tem resposta. E às vezes a resposta já está explícita na palavra. O jovem que quer namorar, ele já sabe a resposta, se Deus vai aceitar a sua sugestão de namoro com aquela moça, com aquele rapaz. Deus já sabe, tá certo? Então Deus e ele já sabe também, o rapaz já sabe a resposta de Deus, né? E na Bíblia Deus tem um direcionamento sobre essas questões. Você vai abrir uma empresa em sociedade, então já tem a resposta é não, né? Então a Bíblia já dá algumas respostas, algumas orações já estão respondidas na palavra. Você não precisa nem insistir com Deus, porque se você insistir com Deus, Deus pode até deixar que você siga você mesmo responda a sua oração, e no final você não vai poder culpar a Deus, dizer que Deus é responsável pelo que aconteceu com você, de jeito nenhum, tá bom? No Salmo 17, então, Davi trata da questão do juízo. E aqui diz assim, ó, verso 2: baixe a tua presença o meu julgamento, ou o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade, ou seja, o juízo de Deus é com equidade. Equidade é retidão, justiça, perfeição. Deus é perfeito até no julgar, diz o Salmo 96. Bom? Sonda o meu coração, verso 3. De noite o Senhor me visita, prova-me no fogo, e o Senhor não encontrará iniquidade em mim. Meus amados, se você não assistiu ainda, assista a minha série O Juízo de Deus. Eu tenho uma série com 5 mensagens e eu convido você a assistir a essa série. Tá bom? Vou deixar até o link na descrição do vídeo para que você possa assistir a essa série. Mas eu quero trabalhar aqui um aspecto novo da questão do juízo. E observe aqui, Davi pede para ser julgado. Tá bom? Davi pede para ser julgado. Todos nós seremos julgados. Todos nós. Romanos capítulo 14, versículo 10, está escrito: tu, porém, porque julgas o teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua confessará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amados, o texto de Salmo 17, Davi, ele ousadamente pede para Deus julgá-lo. E há uma questão aqui muito interessante.
Davi tem confiança nesse julgamento. Ele se coloca diante de Deus com confiança de que ele não vai ser condenado no juízo. Mas se a gente olhar para a vida de Davi, o adultério, e aí politicamente vem a questão da guerra, da luta em sua família, os filhos, né, vão cometendo erros também, e Davi vai passando a mão na cabeça desses erros, né? Quando Amon, por exemplo, praticou incesto, Davi não o repreendeu, Davi não o castigou conforme a lei manda, porque Davi estava errado, porque ele vinha de um caso de adultério, então ele não tinha moral nenhuma para repreender os seus filhos que estavam naquela prática incestuosa terrível. E aí vem a morte de Amon, depois vem a morte de Absalão, a rebelião de Absalão, a morte de Absalão, depois vem um outro filho, Adonias, que também vai se rebelar contra o rei, vai se autoproclamar rei. E aí Davi está enfraquecido por causa dessa conduta errada que ele adotou a partir do adultério com Batseba. E aí Davi pede perdão a Deus. Salmo 51, você pode ler depois o Salmo 51. E agora ele pede a Deus um julgamento. E Paulo, com o conhecimento teológico que ele tinha do Velho Testamento, ele diz que nenhum de nós precisa se preocupar, porque todos vamos ser julgados. Todos seremos julgados. Se você estiver seguindo uma religião, você vai ser julgado. Se você não estiver seguindo uma religião, você vai ser julgado. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, diante do tribunal de Deus, para sermos julgados. Quer seja fiel a Deus, quer seja cristão, quer seja ateu, quer seja crente ou descrente, você será julgado por Deus. Agora, nós precisamos analisar o texto de Davi, porque Davi se apresenta diante de Deus com confiança. E, meus amados, eu já disse, inclusive eu disse nessa série, O Juízo de Deus, que o juízo de Deus não é para condenação. E lembre-se, Davi também era profeta, tá bem? Mas se a gente analisar o Salmo 17, no próprio Salmo 17, a gente vai encontrar alguns elementos que levam Davi a ter confiança em Deus. Vamos ler alguns versículos que vai mostrar isso. Veja. Versículo 4, ele diz, olha, eu tenho procurado guardar meus pés de andar no caminho dos violentos. Veja, Davi, ele tinha um relacionamento com Deus, e nesse relacionamento com Deus, ele aprendeu a discernir, a diferenciar o bem do mal, o certo do errado. E ele diz aqui o verso 4, que ele diz assim, ó, quanto às ações dos homens, pelas palavras dos teus lábios, eu me tenho guardado. Então Davi era um homem da palavra. Ele buscava a palavra de Deus. Então Deus diz sim. Davi então aceitava o sim de Deus como sim. Deus diz não, então Davi aceitava o não de Deus como não. Teve uma vez que Davi orou durante 7 dias para Deus curar o menino. O menino que nasceu do adultério dele com Batseba. E Deus disse não. Então Davi aceitou o não de Deus. Então, como eu disse para você, não comece o seu dia, não termine o seu dia sem comunhão com a palavra de Deus. Para ouvir a voz de Deus, porque nós começamos esse salmo dizendo que Deus ouve as orações, que Deus responde às orações.
Sim, não espere, Deus sempre vai responder as orações. Agora, Davi está mostrando aqui, no verso 2 e 3, que ele vai ser julgado. E nesse julgamento de Deus, ele deseja ser absolvido. Então, ele mostra confiança nesse julgamento, ele pede para Deus julgá-lo. Agora, como é que Davi pode ter tanta confiança? Aí no verso 4 ele diz, quanto às ações dos homens, quanto ao comportamento dos homens, eu meço tudo, eu comparo tudo, eu julgo tudo pela palavra. E amados, antes da gente prosseguir, deixe-me dizer uma coisa para você. Todos nós, independente do segmento religioso que seguimos, ou que seguirmos, todos nós seremos julgados pela palavra. Veja que Davi está dizendo aqui, no verso 4, quanto às ações dos homens, pelas palavras dos teus lábios eu me tenho guardado. No Salmo 119, versículo 11, ele diz, como purificará o jovem o seu caminho? Observando a tua palavra. Como manter puro o seu pensamento, como manter pura a sua consciência, observando a palavra. No mundo em que estamos vivendo, se a gente não observar a lei de Deus, se a gente não observar a palavra de Deus, e lembre, quando eu falo lei de Deus aqui, eu falo dos 6.632 mandamentos que a Bíblia contém. Deus fala conosco através da palavra. Então, na palavra de Deus, nós já temos o sim de Deus e temos o não de Deus. Nós temos os esclarecimentos que nós precisamos para viver uma vida de comunhão com Deus. Ninguém nessa terra pode alegar qualquer coisa diante de Deus no juízo, porque Deus já deixou o sim dele e o não dele escrito. Jesus Cristo chegou a dizer aos discípulos, a palavra de vocês precisa ser sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então Deus vai julgar todo o ser humano com base na palavra, e Davi aqui apresenta-se confiante, porque ele acredita, porque ele confia na palavra de Deus. Porque ele sabe que na palavra de Deus ele tem os esclarecimentos necessários para saber se ele está sendo justo ou injusto. Se ele está sendo um filho de Deus obediente ou um filho desobediente. Deus vai julgar a todos nós, meus amados. E para Deus, todos nós somos filhos. Filhos pela criação e filhos pela redenção em Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu por você, quer você acredite ou não, quer você aceite ou não, Jesus Cristo morreu por você. Então você pertence a Deus, você é de Deus, você veio de Deus. E a sua felicidade, a sua paz, a sua alegria, o seu sentimento de prazer nesse mundo só será completo se você reconhecê-lo como Pai. Agora você e eu seremos julgados. Agora o julgamento de Deus é justo, por isso é pela palavra. Por isso no verso 2 ele diz que Deus é reto no julgar, né? Ele diz aí, venha teu julgamento a meu respeito e os teus olhos veem com equidade. Deus, ele vê com justiça e equidade, retidão. Agora, para Deus ver a todos nós com equidade e retidão, Deus teve que fazer uma coisa que aos nossos olhos parece impossível, aos nossos olhos parece inconcebível. O que foi que Deus fez? Aí vamos lá, João capítulo 3. Não dá para trabalhar o juízo de Deus sem a gente ir para o livro de João. Evangelho de João, capítulo 3. Se você assistir a minha série, você vai encontrar justamente essa questão aí. João 3, a base de todo o julgamento de Deus está em João capítulo 3. E se você pensa que eu vou ler o verso 16, não vou ler o verso 16, o Evangelho em miniatura. Vou ler do verso 17 em diante. Porque no versículo 17, Deus fala sobre esse julgamento. E ele diz assim, olha, João 3,
versículo 17 está escrito: porquanto Deus enviou seu Filho. Observe, Deus vai julgar todo ser humano. Deus precisa ser justo e reto nesse julgamento. Então, para ele ser reto e justo no julgamento, assim como ele vai julgar os anjos que caíram do céu, 2 Coríntios capítulo 6 fala sobre isso, ele diz que os ímpios serão julgados, os justos serão julgados. 1 Pedro diz que o julgamento de Deus começa pela casa de Deus, começa por aqueles que se diz filhos de Deus, crentes em Jesus Cristo. Então Deus quer ser justo no julgamento. E Paulo diz que todos vamos comparecer diante do tribunal de Deus para que cada um receba o que tiver feito por meio das suas obras, do seu corpo. E Davi reconhece isso e ele pede esse juízo. E agora ele demonstra confiança no juízo porque ele acredita na palavra. Ele confia na palavra de Deus. Ele sabe que o julgamento é pela palavra e a palavra é sim, sim, não, não, com base no que Deus realiza por nós. E o que é que Deus realizou por nós? Primeiro, lembra de uma live anterior onde eu falei que a gente tem que parar de lamentar algumas coisas e começar a perceber o que Deus tem feito na nossa vida? Quando eu falei da justificação, a gente tem que ver o que Deus tem feito na nossa vida. E aqui está escrito, olha: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Então o juízo não é para condenação. Observe, o juízo não é para condenação, mas vai haver condenação. E não é Deus que vai condenar você, não é Deus que vai condenar a mim, não é Deus que vai condenar ninguém. Deus não condena ninguém porque diz assim: porquanto Deus enviou seu Filho não para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Deus enviou Jesus Cristo não para condenar você, mas para salvar você. Deus não tem interesse na morte de ninguém, diz Ezequiel capítulo 33, versículo 11, 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, diz que Deus não está interessado na sua morte, Deus não está interessado na sua infelicidade, Deus não está interessado na sua derrota, Deus está interessado na sua alegria e na vida eterna oferecida a você. E a vida eterna está em Jesus Cristo. Portanto, o julgamento de Deus é simples. É simples. Verso 18. Quem nele crê, quem acreditar na oferta de Deus provida através da morte, do sacrifício de Jesus Cristo, tem a vida eterna. Está escrito, ó, quem nele crê é aqui no Filho de Deus, quem crê em Jesus Cristo, não é condenado, porque o que não crê já está condenado. Veja, como é o julgamento de Deus? O julgamento é pela palavra. E a palavra de Deus diz que Deus enviou seu Filho como propiciação pelo seu pecado, pelo meu pecado. Deus matou o seu Filho para dar a vida eterna a mim e a você. Então, o julgamento de Deus é simples, é pela palavra. Vamos para 1 João, capítulo 5. 1 João, abra sua Bíblia, 1 João, capítulo 5. Depois nós vamos ler outro texto também do livro de 1 João, tá bom? Mas vamos a 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. Está escrito, olha: aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Ou a palavra de Deus é a verdade, ou ela é uma completa mentira. E eu quero dizer uma coisa para você que fica dizendo aí que o Evangelho isentou você da obediência, que você está na graça, e que porque você está na graça, você não precisa mais da lei, que agora a obediência de Jesus Cristo é suficiente para salvar você comendo o que quiser, vestindo o que quiser, fazendo o que quiser. Porque Deus é amor e vai salvar todo mundo no final. Não.
A palavra é sim, sim, não, não. Davi cometeu adultério, ele teve que mostrar arrependimento, tristeza porque pecou. E quando a gente, a palavra de Deus, a gente percebe que Deus não pode ser mentiroso. A verdade é que Deus ama você e por amor a você, Ele matou seu próprio filho para salvar você. Eu não vou falar sobre essa questão da sexta-feira da paixão, tá? Não existe nada disso na Bíblia que confirme que o carnaval determine a Páscoa. Porque se você observar, se o carnaval cai no começo de fevereiro, a Páscoa cai no meio do mês de março. Se o carnaval agora caiu no dia 1º de março, nós estamos tendo uma Páscoa em dia 15 de abril. Veja que o carnaval é que determina a morte de Jesus Cristo. Por favor, não vou nem comentar isso, porque isso para mim é uma coisa realmente, sei lá, sem explicação. Tá bom? A Páscoa, como nós comemoramos hoje, tem nada a ver com a Páscoa da Bíblia, que a Páscoa era a morte de um cordeiro para a libertação dos filhos de Israel do Egito, primeiro, né? Mataram um cordeiro para passar o sangue no umbral da porta, lembrando que o anjo da morte ia passar em juízo no Egito e os filhos de Deus seriam poupados daquele do juízo no Egito e eles seriam levados para a terra de Canaã. Depois Jesus Cristo, diz Paulo em Coríntios, que ele é a nossa Páscoa. Então Jesus Cristo morreu para me salvar, morreu para salvar você. Ele é a nossa Páscoa. O sacrifício de Jesus Cristo foi para perdoar pecados e salvar pecadores. E aqui está escrito que se você não acredita nesse sacrifício, você torna Deus mentiroso. Não acreditar na oferta de paz que Deus ofereceu a você, não acreditar na oferta de paz que Deus ofereceu a todos nós, aí nós tornamos Deus mentiroso. Então o julgamento de Deus é simples. Ou você crê na palavra, ou você não crê na palavra. Ou você crê no que Deus fez por você, ou você não crê. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. Mas aqui continua dizendo, o testemunho é este, que Deus deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho, Jesus Cristo. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho não tem a vida eterna. Percebe? O julgamento de Deus é com base na palavra. E Davi se apresenta diante de Deus confiando na palavra de Deus. Quanto às ações dos homens, eu me tenho guardado pela tua palavra. Davi evita o mal pela palavra. Ele evita o pecado pela palavra. Então todos nós temos diante de nós o testemunho de Deus. E o testemunho de Deus é a sua palavra. E se a gente não acreditar na palavra, a gente torna Deus mentiroso. E meus amados, eu fico triste porque hoje muita gente com a Bíblia na mão, dizendo que Deus mudou, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, para facilitar a sua vida. Esse Deus que foi capaz de matar seu filho, porque ele não podia mudar a lei, porque a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa. Ora, se a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa, por que Deus vai mudar algo que é santo, bom e justo? Perfeito, eterno, imutável. Diz a Bíblia que a lei é imutável. Jesus Cristo então morreu pela lei. Antes de morrer por mim, antes de morrer por você, Jesus Cristo morreu para justificar a Deus. Assista a minha série, O Juízo de Deus, e você vai perceber claramente que o juízo de Deus ele tem 3 aspectos. O primeiro aspecto é justificar a Deus e a lei. Segundo aspecto é mostrar que a administração do universo está correta nas mãos de Deus, que Satanás esteve errado o tempo todo ao fazer guerra contra a administração do governo de Deus no céu. E terceiro aspecto, eu e você. Então, se eu e você fomos envolvidos nesse conflito cósmico entre Deus e o diabo, então Deus precisava salvar você. Porque eu e você nesse conflito somos inocentes. Inocentes, entre aspas, por favor, tá?
Inocentes no sentido de que eu não pedi para Satanás começar um conflito no céu. Mas hoje, quando eu acredito nas mentiras do diabo, aí eu deixo de ser inocente. Lembra que o juízo de Deus é sim, sim, não, não? Porque agora nós temos a verdade, nós temos a mentira. Satanás diz que o morto está no céu. Ou que o morto não morre. Ele disse para Eva, você não morre. Você vai viver eternamente se você desobedecer a Deus. Então o julgamento era simples para Eva. Acredita na palavra de Deus ou acredita na palavra da serpente? E o julgamento de hoje não é diferente. Ou você acredita na palavra de Deus, ou você não acredita. Ou você crê, ou você não crê. E aí João 3,18 está escrito claramente. João 3,18 está escrito que quem crê no sacrifício de Jesus Cristo, quem crê na palavra de Deus, na oferta de Deus por nós, tem a vida eterna. E quem não crê já está condenado. João 3, verso 36 está escrito. João 3, versículo 36. O último versículo de João 3 está escrito. João 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a condenação de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, pare de dizer que Deus mudou o mandamento, que Deus mudou a lei, que Deus aboliu a lei, que Deus... O julgamento, Davi pede pelo julgamento, e ao pedir o julgamento ele demonstra confiança, e a confiança de Davi está na palavra de Deus. Ele pega a Deus pela palavra. Senhor, o Senhor prometeu me perdoar. O Senhor prometeu me ajudar. O Senhor prometeu fazer isso comigo. Então Davi pega a Deus pela palavra. E o que é que Deus faz? O pecador que se aproxima de Deus, o pecador que reconhece sua culpa, reconhece sua transgressão, reconhece seu pecado, ele se aproxima de Deus e Deus diz, 1 João capítulo 5, versículo 12, que quem tem o Filho tem a vida eterna. Então Deus nos dá seu Filho. E em 1 João capítulo 2, versículo 2, veja o que a promessa que Deus fez. 1 João capítulo 2, versículo 2, está escrito, olha, Deus não mente. E se você não acredita em Deus, você não acredita na palavra, você torna Deus mentiroso, né? Está escrito aí que você torna Deus mentiroso. E olha o que Deus prometeu para você. 1 João capítulo 2, versículo... Eu vou ler o versículo 1 e 2, tá bom? Eu quero concluir essa mensagem. Depois desse texto a gente vai voltar lá para o Salmo, vai passar ainda em João 3, né? Versículo 19 e 20, porque é interessante demais isso aí. A série O Juízo de Deus, você vai compreender melhor isso aí, tudo isso aí, tá bom? Agora em 1 João capítulo 2, versículo 2, olha o que está escrito. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevi para que você não peque. Todavia, se você pecar, filhinho meu, filhinha minha, essas coisas eu escrevo a você para que você não peque. Versículo 1. Se você pecar, todavia, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Percebe? O juiz é para a sua condenação? Não. Deus vai julgar você? Vai. Agora, é para condenar você? Não. Por quê? Porque Deus te deu algo maravilhoso. Deus te deu Jesus Cristo. Porque Ele não pode mudar a lei. A lei é perfeita, a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa, a lei é eterna, a lei é imutável. Diz Isaías 40, versículo 8, que a palavra de Deus permanece eternamente. E Salmo 119 diz que a lei do Senhor é eterna. Assim como o Senhor é eterno, então Deus não pode mudar a lei. Mas a lei diz que o pecador tem que morrer.
A lei diz que o salário do pecado é a morte. E agora Davi se apresenta diante de Deus: Senhor, eu quero ser julgado. Agora eu me guardo da violência dos homens, dos caminhos dos homens, pela tua palavra. E ele mesmo diz que para a gente manter pura consciência, manter puro o coração, a gente precisa da palavra. Então todos nós seremos julgados pela palavra. E a palavra de Deus é que Jesus Cristo morreu para salvar você. Ele é a nossa Páscoa, ele é o sacrifício perfeito para perdão de todos os meus pecados. Não importa se eu cometi esse pecado com 10 anos ou se eu cometi ontem. O sangue de Jesus Cristo, diz 1 João capítulo 1, versículo 7 e versículo 9, que o sangue de Jesus Cristo, se eu confessar o pecado, é suficiente para perdoar e apagar todos os meus pecados. E aí Deus ainda faz mais. Agora que eu creio nesse sacrifício, agora que eu aceitei a oferta de perdão que Deus me oferece em Jesus Cristo, ele me dá Jesus Cristo como Salvador e advogado no juízo. Versículo 2 então, diz assim: ele é a propiciação, ele é o sacrifício perfeito para os nossos pecados. Diz o verso 2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Jesus Cristo é o advogado, ele é o sacrifício perfeito de Deus para salvar todas as pessoas desse planeta. Jesus Cristo morreu por todas as pessoas. Jesus Cristo morreu por aquele que crê nele e aquele que não crê. Ele é o sacrifício perfeito por mim e por você. Por isso, em João 3,19, está escrito, 3,19 está escrito: o julgamento é este, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Observa que Davi pediu a Deus para livrá-lo das ações más dos homens pela palavra. Ou seja, Davi busca a luz, e aí ele diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra de Deus é uma lâmpada, é uma luz para nos iluminar os pés, para que a gente não erre o caminho. Então, meus amados, ninguém venha me dizer que Deus aboliu a lei, que Deus mudou a lei para você viver uma vida cristã. Não! O sangue de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo é o que te dá poder para viver uma vida de obediência perfeita à lei de Deus. E o julgamento de Deus é simples. É pela palavra. A palavra de Deus é lâmpada, a palavra de Deus é luz. Agora, João está dizendo que se eu amar as trevas, eu não vou me aproximar da luz. Agora ele diz, olha, versículo 20, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Davi fala no verso 4 que ele precisava aborrecer a violência dos homens, porque ele guardava a palavra no coração. Então aquele que se aproxima de Deus, ele vem para a luz. Por isso Isaías capítulo 1, versículo 6, Oséias capítulo 6, diz que pede para a gente andar na luz. A gente precisa buscar a luz. Jesus Cristo diz que ele é a luz do mundo. Nós precisamos andar na luz. E a palavra de Deus é lâmpada, a palavra de Deus é luz. Meus amados, o Salmo 17 apresenta o juízo de um ponto de vista de Deus. Porque Davi não tinha mérito. Eu e você não temos mérito. Nenhum de nós tem mérito diante de Deus. Não temos nenhum mérito diante de Deus. Então o nosso mérito é que Deus morreu por mim. O nosso mérito é que Deus enviou seu Filho para salvar a mim e a você. E lógico que ele primeiro salvou a si mesmo. Porque ele mostra que ao dar seu Filho, ele ama você.
Ao dar seu filho para morrer, ele mostra que a lei é justa, a lei é perfeita, a lei é santa, e ele não vai mudar a lei para agradar a mim e a você, não. Ele vai salvar você através do sacrifício de Jesus Cristo, porque o sacrifício de Jesus Cristo cumpre os requisitos da lei. Ele morre a minha morte, ele morre a sua morte, para que eu e você tenha a vida eterna. E a vida eterna, Deus prometeu a vida eterna na palavra. Por isso Davi se aproxima de Deus dizendo, no juízo o Senhor não vai encontrar iniquidade em mim. Como que Deus não vai encontrar iniquidade em nós? Nós somos pecadores, nenhum de nós merece nada. Nós somos rebeldes. Por isso João 3,36 está escrito, aquele que se mantém rebelde contra a palavra de Deus, esse aí permanece condenado. Porque porquanto ele não crê no Filho de Deus que veio morrer por ele. Amados, Deus tem a oferta para mim e para você, e a oferta é salvação, vida eterna, imortalidade. Agora, nenhum de nós pode receber vida eterna, salvação e imortalidade na desobediência, na transgressão da lei de Deus. Não? Então, Davi apresenta no Salmo 17, ele apresenta-se diante de Deus para ser julgado com base na oferta de Deus. Com base na bondade de Deus. E aí, quando Deus olha para Davi, o pecador, Deus não vê Davi. Quem Deus vê? Acabamos de mostrar, Deus vê Jesus Cristo. Porquanto Deus deu o seu Filho, não para condenar Davi, não para condenar o Renivaldo, não para condenar você. Deus deu o seu Filho para salvar você. Então, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele não vê o Renivaldo pecador, Ele vê Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 2, versículo 1, nós vimos que nós temos o advogado Jesus Cristo, o justo. Então, a minha justiça não está no que eu faço, na minha obediência, na minha retidão, a minha salvação, a minha alegria, a minha justiça está em eu aceitar a justiça de Jesus Cristo imputada em meu coração. Ou seja, Deus imputou a justiça de Jesus Cristo em mim, e eu, na justiça de Jesus Cristo, sou salvo. Na justiça de Jesus Cristo eu sou aperfeiçoado, santificado. Na justiça de Jesus Cristo eu sou glorificado para viver na presença de Deus para sempre. Esse é o juízo de Deus. E Davi se apresenta diante dele. Vou ler o verso 2 e 3 de novo para você. Baixe a tua presença o julgamento a meu respeito, e os teus olhos veem com equidade. Sonda-me o coração de noite e me visitas. Provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontrarás em mim. Essa questão de provar no fogo aqui seria um outro tema que eu precisaria trabalhar com você separado. Prova-me no fogo. Meus amados, a vida cristã vai ter os altos e baixos, vai ter as perdas, vai ter as vitórias, vai ter o sucesso, vai ter o fracasso. Mas a confiança de Davi é que o coração dele só é puro. A consciência dele só é pura porque ele observa a palavra. E a palavra de Deus, Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é a palavra. Então ele guarda a palavra em seu coração. Ele mesmo diz, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardo no coração os teus mandamentos para não pecar contra ti. Deus é justo. E Ele não vai mudar o seu governo, vai mudar as suas leis para beneficiar o pecador. Ao contrário, Ele modifica a si mesmo para demonstrar o seu amor. E para demonstrar o seu amor, Ele prefere que Ele, Deus, morra em meu lugar. E agora Ele imputa a justiça perfeita da lei em meu coração. A lei é perfeita. E diz Isaías capítulo 8, versículo 16,
que ele então, ele agora sela a lei no coração dos seus filhos. Isaías capítulo 8, verso 16, eu quero concluir com esse texto. Você que acha que a lei de Deus é arbitrária, que ninguém consegue obedecer à lei, lógico, quem sou eu, pecador, para guardar a lei de Deus? Nem Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, conseguiu isso. Quem sou eu e você para conseguir sozinho? Deus nunca pediu isso. Isaías capítulo 57, verso 17, Deus pede para andar com ele. A Abraão, Deus disse, ande na minha presença e eu vou aperfeiçoar você. Diz aqui, ó, verso 16, resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. A lei nunca foi o problema. Eu venho dizendo isso repetidamente. A lei não é problema. E até no juízo de Deus, Deus usa a própria lei em nosso favor. Então a justiça de Deus se cumpre na lei, quando ele mata o seu filho para salvar você. Deus justifica a lei, Deus justifica a si mesmo, e então ele pode justificar você. Agora, a lei é selada no coração dos filhos de Deus. Algumas pessoas chegam a dizer, porque o selo de Deus é o Espírito Santo. Maravilhoso, parabéns para você, está escrito no Novo Testamento. O Espírito Santo é o selo de Deus para a salvação. Mas agora aqui está dizendo que a lei de Deus é o selo da retidão, da verdade, da justiça no coração dos filhos de Deus. Então quando Deus olha para você, meu irmão, quando Deus olha para mim, Ele não vê Jesus, Ele não vê você, pecador. Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas Jesus Cristo vive em mim. E o viver que eu tenho agora, essa justiça que eu apresento agora ao mundo, não é minha, é a justiça de Deus revelada em Jesus Cristo, que vive em mim. A justiça da lei é revelada nos filhos de Deus pela obediência à lei, que eles são salvos em Cristo. E a lei, Hebreus capítulo 8, Deus gravou a lei no coração dos seus filhos para que eles agora possam obedecer por amor. Eu não obedeço para ser salvo, ninguém obedece a Deus para ser salvo. E no juízo de Deus, alguém disse para mim, se eu merecer, você e eu não temos mérito nenhum, meus irmãos. Os méritos é que Deus salvou você em Cristo Jesus. Davi se apresenta confiante no julgamento, porque ele confia no que Deus faz por nós. E o que é que Deus faz por nós? Ele envia Jesus Cristo para morrer por nós. E hoje, hoje Jesus Cristo ainda é o sacerdote, ainda é o advogado que intercede por nós, que pleiteia a nossa justiça diante de Deus com base na própria lei. Hebreus capítulo 7 diz que ele intercede por nós. Porque aí nós somos pecadores. Ele reconhece as nossas fraquezas, por isso ele apresenta as suas mãos cravejadas diante do Pai. Então Deus olha para as mãos de Jesus Cristo e diz, Renivaldo é justo. Ele olha para as mãos e o corpo de Jesus Cristo perfurado, e ele diz, então eu posso salvar o Renivaldo. E o julgamento de Deus é esse, quem crê no Filho tem a vida eterna. E Davi apresenta que a palavra de Deus, as promessas de Deus, de um Salvador, se cumpre na vida dele, e se cumpre na sua vida, e se cumpre na minha vida. Meu irmão, minha irmã, o apelo de Deus para você hoje é: pare de duvidar da palavra de Deus, e pare de questionar a palavra de Deus, e pare de desobedecer a palavra de Deus. Porque o julgamento de Deus é pelo sim de Deus, pelo não de Deus. Sim, Deus mandou Jesus Cristo morrer por você. O não de Deus é que a lei de Deus não mudou. A palavra de Deus permanece eternamente. A palavra de Deus permanece para sempre. Então Deus não mudou a sua lei. Então você e eu seremos julgados pela palavra, porque ela é fiel, ela é eterna, ela é imutável. Então hoje você quer abrir o coração para que Deus coloque o selo dele, da lei dele no seu coração?
Você quer o selo de Deus em seu coração? Você quer obedecer a Deus por amor? Você quer obedecer a Deus como resposta ao que Ele já fez por você? Querido Deus, meu Pai, não sei como o Senhor pode nos amar tanto, a ponto de dar teu Filho para morrer em nosso lugar. Hoje, o mundo comemora a Páscoa com ovos de chocolate e muita comida, muita guloseima e orgias e festas. Quando, na verdade, a verdadeira Páscoa era um sacrifício feito pelo teu Filho, que morreu como um criminoso para salvar os pecadores. Morreu como um injusto para salvar os injustos que somos nós. Ele morreu como um homem para salvar nós, que somos humanos imperfeitos e pecadores. O Deus eterno morreu para salvar a cada um de nós. Ele veio como homem e morreu como homem para salvar a todos nós. Não sei como nós podemos compreender tão grande amor que o Senhor tem para conosco, mas muito obrigado por esse amor. E ajude-nos cada dia a viver em obediência à Tua palavra. E que ao comparecer diante do juízo de Deus, que todos vamos comparecer, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, que nós possamos receber a herança dos salvos, que é a vida eterna em Jesus Cristo. Tão simples como é aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós o adoramos, nós o exaltamos, em nome de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Amém.